Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos continuar com os comentários da Lei 13.979. Esse é o vídeo 7. Agora vamos tratar sobre o artigo 4º-E, começando com o 4º-E, parágrafo 1º, incisos 1 a 4º, e o artigo 4º-A, que é relacionado com o 4º-E, parágrafo 1º, que nós não tratamos ainda, certo? Esse vídeo vai tratar dos aspectos técnicos do termo de referência do projeto básico e sobre a possibilidade de aquisição e utilização de bens de segunda mão, ou seja, bens que não sejam novos. O que é que diz o 4º-E, parágrafo 1º, os incisos que foram selecionados? E o 4º-A. 4º-E. Nas contratações para aquisição de bens, serviços ou insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata essa lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. Bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento são todas as contratações da lei. O termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado, termo de referência para pregão, projeto básico para dispensa, aqui se refere o caput conterá declaração do objeto, vou contratar o serviço de alguma coisa, fundamentação simplificada da contratação, justificativa simples conforme o 4º-B, que a gente já falou, uma justificativa da relação de causalidade entre o objeto da contratação e o combate aos efeitos da calamidade, da pandemia. A descrição resumida da solução apresentada, resumida, não detalhada. Então, o que vai ser contratado, o que vai ser feito, como vai ser executado. Requisitos da contratação, atestados técnicos, requisitos de habilitação, o que você espera da contratada. E critérios de medição e pagamento, regras de recebimento, recebimento provisório definitivo, regras de faturamento e pagamento. Certo? E na parte da descrição da solução, a incidência do 4º-A, para dispensa apenas, que fala a aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do artigo 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. Cita o artigo 4º, então, novamente, só para dispensa, possibilita para bens ou serviços. Então, eu posso adquirir um bem que não seja novo, ou eu posso, na prestação de um serviço, permitir que o fornecedor ou prestador de serviço utilize um bem, um maquinário, um insumo que não seja necessariamente novo. Só que, como para isso exige-se que o fornecedor tenha uma obrigação específica de se responsabilizar pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido, e essa obrigação não é implícita, vamos chamar assim, ele tem que se responsabilizar pelo esse fato, nosso entendimento é de que para a utilização do 4º-A, você precisa constar essa obrigação no termo de referência do projeto básico, no caso do projeto básico, né, que é dispensa. Então, a utilização do 4º-A não é implícita, ela tem que constar das obrigações ou então da descrição da solução. Então você tem que dizer, permitir da utilização de bens que não sejam novos, ou aquisição, ou para os insumos. Isso tem que constar da declaração, da descrição da solução, ou do modelo de execução da solução, constando a obrigação de responsabilizar pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido. Ok? O que é que não está no parágrafo 1º? Basicamente, fiscalização. O contrato tem que ser fiscalizado, artigo 67. Mas não necessariamente o contrato tem que dispor sobre a sua forma de fiscalização. Essa disposição sobre a forma de fiscalização, que é tratada na IN5 como modelo de gestão do contrato, parcialmente, tem uma parte de gestão do contrato que trata de recebimento e pagamento, que são os critérios de medição e pagamento que continuam, e tem uma parte de gestão do contrato que é a ideia de fiscalização administrativa, fiscalização técnica, equipe de fiscalização, que isso passa a ser facultativo. Na prática, os modelos continuam tratando de fiscalização porque acaba sendo um pouco mais arriscado não tratar nada de fiscalização. Mas a rigor é facultativa. Em um processo de compra de insumos, de pronta entrega, a fiscalização que você vai fazer talvez não tenha nenhuma, o IMR ou algo do gênero. Talvez seja só uma questão de se prever as regras de recebimento. Certo? Então esse é um ponto que não consta do rol, as regras de fiscalização. Ok? Aí você vê se cabe ou não cabe colocar. Se você for colocar a prática de fiscalização, é bom que conste do contrato, porque é uma questão de transparência. E o modelo de execução do objeto, que cai na ideia de descrição resumida da solução. Se você descreve a solução, a descrição da solução engloba como é que a solução vai ser executada. Se uma solução é muito complexa ou detalhada,
Você talvez queira detalhar como vai ser executado o objeto, as rotinas de trabalho. Pense um contrato de limpeza, um contrato de dedicação exclusiva, rotinas semanais, diárias. Você talvez queira colocar essas rotinas em um anexo ou então em uma cláusula específica. Isso combina bem com descrições detalhadas. Só que em caso de urgência, que é o caso, as contratações vão ser um pouco mais simples, simplificadas. Esse é o propósito, na verdade. Então, não é toda contratação que vai ter um modelo de execução do objeto assim, detalhado, bonitinho, muito estendido. Certo? E é justamente essa a diferenciação. A descrição que vai ser precisa é só aquilo que cubra tudo o justamente necessário. Não precisa ser uma descrição ótima, basta uma descrição boa, que cubra o necessário. E apenas naqueles casos em que você precisar de uma descrição muito detalhada é que pode ser que haja um modelo de execução do objeto. Isso foi, por exemplo, removido dos modelos sem prejuízo de você, se quiser incluir. Então, os efeitos práticos, há uma simplificação da justificativa e da descrição da solução. Na medida em que eles dizem que a justificativa pode ser simplificada, a descrição pode ser simplificada, e na N5 dizia que a descrição tinha que ser detalhada, há um ônus menor de você exigir detalhes nesses documentos, certo? A possibilidade de uso de materiais de segunda mão já tratei, e a importância de especificação técnica, principalmente quando você trata de invocação de normas, de especificação técnica, normas de Anvisa, BNT e normas de sustentabilidade. Essas normas continuam cogentes, certo? Continuam exigíveis e devem ser utilizadas. Se você não vai descrever o produto pelas rotinas que você vai utilizar, a remissão a normas vai ser mais útil ainda, porque são órgãos que fazem estudos, que fazem experimentos e colocam à prova esses produtos de uma forma que confere confiabilidade à sua descrição, sem a necessidade de você ter que se alongar nesse processo. Então, do ponto de vista de eficiência, é melhor para você que você utilize essas normas cogentes e elas continuam cogentes. A questão é que no parecer 2 nós tratamos isso especificamente sobre sustentabilidade, mas é um raciocínio que se aplica para todas as normas cogentes nesse ponto. Talvez não tenha no mercado, por exemplo, máscaras que obedeçam às normas da ABNT, a tal da máscara NR95. Talvez não tenha. Se não tiver, você vai ficar sem máscara nenhuma. Quando há recomendação do Ministério da Saúde que você tenha alguma máscara, porque alguma máscara é melhor do que nenhuma máscara. Nesse sentido, nós invocamos o estado de necessidade. Eu trouxe uma citação do Marcelo Caetano, um administrativista português que veio para o Brasil na década de 70, se eu não me engano. E ele trata que, em caso de perigo iminente e atual que ameace interesses coletivos protegidos pelo direito, é lícito para os conjurar ou atenuar os seus efeitos proceder com preterição das regras jurídicas normalmente reguladoras da atividade da administração pública, se de outro modo não puder ser alcançado o mesmo resultado. Outros autores falam a mesma coisa. Você vai ver no parecer 6 uma invocação de uma fase parecida do Marçal Justem Filho. Então a ideia é que se uma norma técnica ou de sustentabilidade cogente, continua cogente, inviabilizar uma contratação que foi indispensável para combate à pandemia, respeito à vida, você pode excepcionalmente dispensá-la apenas naquilo em que inviabilizar o processo. Mas isso é extremamente excepcional. E, normalmente, a nossa recomendação não é que você retire as normas por uma questão de conveniência. É apenas naquilo em que inviabilizar o processo e, ainda assim, você precisar daquela contratação, mesmo sem a norma, e mesmo sem a norma, ela continuar sendo idônea para os fins a que se destinam, certo? E lembrando que esses órgãos, Anvisa, BNT, IBAMA, Confea, eles estão criando procedimentos excepcionais, normas excepcionais, eles estão se movendo por conta da pandemia. Eles estão modificando seus processos para dar tratamento privilegiado ou prioritário a essas demandas da pandemia. Então, não desconsidere ou descarte esses órgãos, por favor. Chequem o site da Anvisa pelas normas em vigor, o site da BNT pelas especificações, verifique bem com o fornecedor se não é possível o cumprimento dessas normas. A maior parte das normas de sustentabilidade já virou parte da rotina de trabalho das empresas, então isso não é algo a ser trivializado, mas a menção a isso é para dar até mais conforto na ponta, porque como a crise é generalizada, vai haver situações em que isso vai acontecer.
É a nossa percepção. E esse é o momento em que nós precisamos de agilidade. Por isso que já foi levantada essa possibilidade, mas de forma alguma ela deve ser trivializada, certo? No mais é isso. Então, vai ser um TR projeto básico muito parecido com o que vocês já fazem. A diferença é só a ideia da simplificação da justificativa e da solução. E você vai ver muita mais diferença na questão do preço, certo? Que a gente vai tratar no próximo vídeo. Até mais.